Aí vamos continuar aqui, história da igreja. A gente já vê que Muhammad está tomando conta, junto com as tribos do deserto, está organizando, é extirpado por completo a religião idólatra dentre eles, por completo mesmo. Aí surge o islamismo mesmo, como religião, tá? O islamismo é a religião. Islã é a nação dos muçulmanos. Só que o Islã não tem uma região física. O Islã, ele é universal. Onde estiver o muçulmano, ali está o Islã. E é dever de cada muçulmano pregar o islamismo, chegar e ensinar o islamismo. Ensinar. Bom, naquele período, a Igreja Católica, ela já era majoritária, tá bem? Porque depois da queda do Império Romano, a Igreja Católica ela foi se fortalecendo cada vez mais. Só que dentro do catolicismo tinha muita idolatria mesmo, mas não é só dentro do catolicismo. Dentro de todas as igrejas, tá? Todas as igrejas, todas, começaram a praticar o culto aos mártires. Culto aos mártires e veneração às estátuas. Teve um movimento dentro das igrejas que é o seguinte, por exemplo, nas igrejas orientais, tá? Qual que é a igreja oriental? Igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, igreja de Éfeso, na Ásia, Alexandria, no Egito. Qual que era esse movimento? É o de veneração ou de contemplação das imagens. Você chegava numa igreja, lá estava um quadro pintado e você entrava em contemplação, olhando para Santa Maria, ficava olhando para Santa Maria em silêncio, horas e horas olhando para Santa Maria para você ter uma iluminação. Uma iluminação. E nessa época surgiu um movimento chamado de iconoclastia. Os iconoclastas são aqueles que estavam detestando o fato de nas igrejas terem imagens. Detestando. E muitos cristãos iconoclastas entraram em várias igrejas arrebentando com tudo quanto era a imagem que tinha. Eles são chamados de iconoclastas, tá? Quebradores de imagem. Queimadores de status também. Aí a igreja de Roma, junto com as outras igrejas, falaram: escuta, a gente não está adorando as imagens. Porque para adorar as imagens a gente tem que fazer latria. Ó, latria. O que é latria? É uma palavra grega que significa adoração. Adoração a gente só dá para Deus. Latria a gente só dá para Deus. Aí esse monte de estátua aí, de imagem, de quadro pintado, vocês fazem o quê? Ah, nós temos doulia. Doulia. O que é doulia? Doulia significa reverência. Reverência, respeito, um serviço. Isso é doulia. Para Deus, latria. Para os santos, doulia. A gente só reverencia eles, porque afinal de contas eles são santos e merecem reverência. É uma explicação teológica, mas na prática a gente sabe que é latria. É latria, é idolatria. Fez uma imagem lá e fez uma reverência, uma oração ou um sacrifício, latria. Os iconoclastas foram combatidos pelos católicos e pelos orientais. Agora, quando chegou o muçulmano de espada na mão, entrou arrebentando tudo. Entrou arrebentando tudo. E essas igrejas aqui, elas se enfraqueceram. A igreja de Alexandria, a igreja de Antioquia, na Síria, os muçulmanos entrou com tudo, tá bem? Na Síria. Os muçulmanos, eles foram por todo esse mundo aqui, ó. Todo esse mundo aqui. Destruindo com tudo, só em Roma que ainda não. Roma vai ficar de pé. E o que aconteceu com a chamada igreja ortodoxa? Igreja grega, tá? Tanto você pode colocar a igreja ortodoxa como igreja grega. Essa igreja ortodoxa, ela não avançou mais, ela não cresceu mais, ela não se expandiu mais, ela foi diminuindo cada vez mais a influência dela, ela não evoluiu politicamente mais. O negócio dela é o seguinte: já que os muçulmanos estão acabando com tudo, vamos proteger o que dá para proteger. E não fez mais a obra de evangelização. Ficaram fechados entre eles mesmos. Eles vão crescer depois, vão voltar a crescer, mas vai demorar um tempo ainda, tá? Ainda não é o tempo deles crescerem. E nessa igreja ortodoxa aqui tinha muita coisa que desagradava alguns cristãos que eram piedosos. Só que uma coisa é você ser um cristão piedoso, e outra coisa é você estar dentro de uma igreja rígida, uma igreja que segura a sua espiritualidade.
Uma igreja que não satisfaz a sua ansiedade em ter um encontro com Deus. E lá na igreja, tanto na igreja ortodoxa quanto na igreja católica, tinha muita gente assim. A missa não satisfazia, o culto não satisfazia. Na igreja ortodoxa era feito um ritual, o culto se transformou num ritualismo. Aquele ritualismo foi secando a alma das pessoas, e nessa época surgiram os padres do deserto. Os padres do deserto, eles são cristãos piedosos que estavam dentro de uma igreja, mas não tinham satisfação de ser cristãos. Só que não queriam deixar de ser cristãos. Para onde que eles foram? Foram para o deserto. Lá no deserto eles se enfiaram pelas cavernas, sabe? Pelas cavernas, pelas montanhas, suas próprias tendas, para ter um encontro pessoal com Deus sem a igreja, porque a igreja não estava ajudando eles. Nessa época surgiu o que eles chamavam de filocalia. Filocalia. O que é a filocalia? É a contemplação da beleza de Deus. Isso é filocalia. É o amor contemplando a beleza de Deus. É encontrar Deus na solidão. Aí surgiu a palavra aqui, ó, exíquia. Ó, eles são os exicastas. O que é um exicasta? É uma pessoa que valoriza a solidão. Você só vai poder ter um encontro com Deus quando você se afastar do convívio social, quando você se afastar da agitação e você for para um canto isolado. Aí você vai praticar a exíquia. Você vai ser um camarada solitário. Por isso que eles são padres do deserto. E essa filocalia aqui vai ensinar eles a fazerem a oração do coração. A oração do coração, o que eles falam aqui? Qual que é a oração do coração? É uma recitação que você faz. Você faz assim, ó: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Ponto. Mais nada. Não fala mais nada. Você está no deserto. Você está na solidão. Você tem que buscar a Deus em silêncio. Tá? Ó, silêncio. Deus só fala com você quando você estiver em silêncio. Enquanto a sua alma está perturbada, sabe, agitada, cheia de pensamentos, Deus não vai falar com você. Você não vai conseguir ouvir a voz dele. Para você ouvir a voz de Deus, entra no teu aposento, fecha a porta atrás de ti. Aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Isso é a filocalia. Filocalia é buscar Deus na solidão, buscar Deus no silêncio. No silêncio. E na hora que você chegar para buscar a Deus, você não sai falando um monte de coisa que nem a gente pentecostal faz, né? Senhor, eu estou aqui nesta hora, aí começa a orar e fica lá 5 minutos, 10 minutos orando e não dá tempo nem de respirar, parece que está cronando uma partida de futebol. Senhor, eu estou aqui, eu quero te agradecer pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu pastor, eu quero apresentar você. Gol! Não é assim. O pessoal que está no deserto, esses padres, eles falaram o seguinte: não, a sua alma está muito agitada, muito barulhenta e você tem que fazer igual Maria. Não igual Marta, né? Buscando um monte de coisa. Tem que sentar, ficar em silêncio e buscar a Jesus. Com uma oração que é uma oração simples. Ele chama oração do coração. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Nada mais. Mas tem que ter muita fé para você orar assim. Irmão Elias? Imagina. A gente que é pentecostal, que gosta de falar. Aí você chega diante de Jesus e fica lá 1 hora falando: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. É enfadonho. É um ritualismo que você fala: não acredito nisso. Tem que ter muita fé. E eles ensinaram o seguinte, isso está na filocalia, tá? Eu recomendo que algum dia vocês possam comprar esse livro, chamado A Pequena Filocalia. Livro muito gostoso de ler. Não tanto para a gente que é pentecostal, mas para a mente teológica ele é muito bom. Aí ele vai dizer o seguinte: você vai fazer o seguinte, você vai se sentar para fazer suas orações, você pega e você senta. Puxa a cadeira, senta nela. Não fala nada, não sai falando não. Descansa. Pega o fôlego. Aí quando você estiver bem descansadinho, aí você dá aquela inspirada assim, ó. Segura o fôlego e depois você vai se soltando bem devagarinho, para você poder manter o seu corpo em paz. Você vai buscar Deus, você não está indo para a guerra. Você está indo buscar Deus. Para tudo. Quando você perceber que a sua respiração está bem fraquinha, bem controlada, que o teu coração está fazendo tu, 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 não é tu, 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 tu. Aí é a hora de você fazer a oração. Qual oração? Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador.
E não é toda hora que nem um mantra, sabe? Um mantra indiano. É uma oração que você vai fazer assim: ó, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador, lentamente, calmamente, até o seu coração estar batendo no mesmo ritmo da frase que você está citando. Você está em meditação. O que os padres do deserto dizem? Que na hora que você entra nessa oração do coração, Deus já te ouviu. Você não está repetindo nada. Por que você não está repetindo nada? Porque esta oração, ela é bíblica. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta é a oração. Eles tiraram do Evangelho isso aí. Esses padres do deserto aqui, eles valorizavam muito o Evangelho, tá? Muito do Evangelho mesmo. Bom, eles dizem que nesse momento você entra em contemplação, tá? Você ouve Deus. Você tem visões de Jesus. Você ouve Deus. Você começa a conhecer as virtudes do reino de Deus. Por isso que é chamado de filocalia, tá? Filocalia é o amor que busca a beleza de Deus. E a beleza de Deus não está no mundo físico. A beleza de Deus está na alma. E a alma não tem cor, não tem cheiro, não tem tamanho. A alma é invisível. Tudo isso aí está nos livros, tá bem? Falando em livros, eu apresento para vocês aqui, ó, começarem a ler, tá bem? Esse daqui, do Tony Lane, tá bom? Ele é história, aliás, ele é o pensamento cristão. Tem o volume 1, tem o volume 2. Estou ganhando nada para poder apresentar. É porque eu li, gostei muito, tá? Pensamento cristão. Eu, quando comprei ele estava para a editora Aba Press. Eu não sei agora qual que é a editora que está trabalhando com ele. Fala muito da história da igreja, tá? Muito mesmo. É um livro assim econômico, bem rentável, ele é um livro barato e ele está no nosso nível de linguagem. Não é aquela linguagem muito rebuscada, muito difícil. É uma linguagem boa. Agora tem um outro livro que eu uso muito também, que é a história do pensamento cristão do Paul Tillich, tá bem? Cristão luterano. Esse daqui já é um caldo mais engrossado. Não é que o Tony Lane não é, mas esse aqui é um caldo bem engrossado mesmo. Ele vai mexer com muito dos nossos pensamentos teológicos. Ele faz uma análise da história da igreja do ponto de vista da filosofia cristã, né? Que chama de filosofia Christi. Outro livro que eu apresento para vocês é A Vida de Paulo, Sua Presença Ontem e Hoje, tá? O Lourenço Estélio Rega, ele é o organizador. Esse daqui saiu pela editora Vida. Bom, li também esse livro aqui, fala muito do apóstolo Paulo, porque o Lourenço ele é só o organizador. Ele pegou vários teólogos brasileiros e falou: vamos falar de Paulo? Cada um fala uma coisa. Um livro muito bom. E esse outro livro aqui, lançado pela Haste também, que é o Documentos da Igreja Cristã, do Bettenson. Um livro, meu irmão, que quem estuda a história da igreja não pode deixar de ler. Precisa ler esse livro. Porque ele tem os documentos da igreja, desde o princípio até a nossa atualidade. Mas documento mesmo, escrito pelos oficiais da igreja, pelos bons teólogos da igreja. Qual que é a vantagem? É que o livro foi escrito em grego, latim, alemão, inglês, francês e foi traduzido para o português. Isso que é a vantagem. Você sabe ler alemão, francês, inglês? Não precisa. Porque a gente tem gente que Deus levantou, que foi lá e traduziu para a gente. Isso é uma herança da igreja. E o teólogo ele tem que ter o hábito da leitura, tanto do livro-texto, quanto da Bíblia, quanto de uma boa biblioteca. Formata a sua biblioteca, melhora a sua biblioteca. Pega pelo menos um livro para você ler por mês, aí você vai ter lido lá 12 livros por ano. 12 livros por ano, ao longo de 10 anos, você terá lido lá 120 livros. Um teólogo, geralmente, ele lê, em média, aí, de 10 a 20 livros por ano. Agora, quando você está em formação teológica, você tem 4 anos. É aproximadamente aí uns 100 a 150 livros que a gente estuda em 4 anos. Quer dizer que tem que aumentar a média. E essa aí é uma recomendação que eu faço para vocês. Eu li a Filocalia, tá? Eu li mesmo, caiu na minha mão, eu li a Filocalia e comecei a praticar a Filocalia durante muito tempo para saber o que tinha ali, né? O que tinha ali na Filocalia. E eu aprendi mesmo que a oração tem que ser feita na calma. Na calma, na tranquilidade, sem muitas palavras. A Filocalia me reeducou a buscar a Deus, me reeducou. Quer dizer, eu tenho alguns vícios ainda, que são os vícios pentecostais, né? Quem é pentecostal é viciado em pentecostalismo.
Então os vícios ainda continuam. Mas eu também aprendi muita coisa sobre a busca de Jesus. Ó, filocalia é buscar Deus na sua beleza invisível, fazer a oração do coração, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. E no caso deles, eles ficavam em clausuras. Clausura é uma cela, tá? Uma cela. Vou até ler depois aqui alguma coisa sobre a ordem de São Bento, tá? Para mostrar que um monge ou um padre do deserto tem que aprender a suportar a solidão dentro de uma caverna, dentro de uma cela. Para nós, cristãos do século XXI, isso é um pesadelo, né? Ficar sozinho, né? Tá me isolando, estão me esquecendo. A gente gosta de gente, né? Por perto. Toda hora, né? Vendo quem viu, quem não viu, quem falou, quem ligou. Então, estamos viciados nisso. Aí eles falam, bom, você está tão viciado nisso que você não vai ter um encontro com Deus? Nunca. Se você não souber buscar a Deus na sua clausura, tá? E praticar a exíquia, que é Deus, só você e Deus. Você e Deus. De todas as ordens que surgiram, depois surgiu o que eu vou falar para vocês aqui, que é a ordem dominicana. Importantíssima para a história da Reforma, tá? Os dominicanos, eles foram importantíssimos para a história da igreja e justamente porque eles deram um pontapé na Reforma protestante. Nós devemos muito aos dominicanos.